Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos que me ouvem neste momento. Sou o pastor Ivanilson Monteiro, da Igreja Arca de Deus de Belém do Pará. E nessa noite eu gostaria de deixar uma palavra para você, ouvinte, amigo, você que nos ouve na rádio A Verdade Liberta, você que nos acompanha, que está conosco, aleluia, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, orando conosco. E nessa noite, meu querido irmão, neste momento, desta madrugada, eu queria vos deixar uma palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se encontra talvez desnorteado, abatido, ferido, que você que se encontra, aleluia, fraco, talvez você esteja enfrentando grandes provações na sua vida, e eu gostaria de deixar uma palavra para você neste momento. Essa palavra ela fica do livro de Apocalipse, do capítulo de número 7, do versículo de número 17, que diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Vamos orar a Deus para nós iniciarmos a palavra. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, Espírito Santo de Deus, neste momento, eu te apresento este querido ouvinte, esse querido irmão, que está, meu Deus querido, neste momento, ouvindo esta palavra, ouvindo este programa, nos acompanhando nessa transmissão. Eu quero colocar a vida deste homem, desta mulher em tuas mãos, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, meu Deus, a família desta pessoa nas tuas mãos, Pai. Quem sabe, meu Deus, essa pessoa ela não aguenta mais. Ela não suporta mais tanta dor, tanta tristeza, tanta mágoa. Ela não aguenta mais, meu Deus querido, tanta luta, Senhor, na sua vida. Mas eu quero te apresentar para que o Senhor venha dar força, para que o Senhor venha dar graça, para que essa pessoa ela possa perseverar na tua presença, meu Deus. Para que essa pessoa ela possa perseverar, meu Deus, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, que todo mal seja quebrado diante desta vida. E que ela possa ouvir esta palavra, Senhor, neste momento. E que ela possa ser edificada, Senhor, pelo teu Espírito. Que ela possa, meu Deus, ouvir a tua voz, Senhor. E que o teu poder possa se manifestar sobre a vida dela, Pai eterno. E o teu nome ser glorificado, meu Deus, querido e santo. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó meu Deus, me dai, Senhor, sabedoria e inspiração da tua palavra, para falar, Senhor, com este irmão querido que nos ouve neste momento. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Presta atenção, meus irmãos, na palavra. Primeiramente, eu quero que você entenda o projeto de Deus sobre a nossa vida. Primeiramente, eu queria que você entendesse o plano de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque sabemos que Deus, Ele é o Criador. Ele criou o céu, criou a terra, criou a luz, criou as estrelas, criou o firmamento. Deus criou os animais, criou a natureza. E agora Deus também cria o homem. E a Bíblia diz que o homem agora ele se torna a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança de Deus. Nós, eu e você, somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora Deus ele encerra na costela do homem chamado Adão. E ele cria, forma, melhor dizendo,
a mulher. E agora Deus, ele encerra a sua obra. E a Bíblia diz que agora ele descansa da sua obra. Presta atenção. Porque agora a Bíblia diz que o homem, primeiramente Deus ele dá autoridade para o homem. E Deus ele dá honra ao homem dizendo, tudo que tu colocares, conforme o nome tu colocares, será. E o homem agora ele coloca nome diante dos animais. E, aleluia, neste momento, o nosso inimigo, ele surpreende o homem pela primeira vez. E a Bíblia diz que como ele aparece para varoa chamada Eva, mulher de Adão, e ele consegue enganar esta mulher. A Bíblia diz que ele dá da fruta do conhecimento do bem e do mal. Esta mulher ela se alimenta deste fruto e agora ela passa a se conhecer os seus pecados. Agora ela entrega a este alimento para Adão e o homem também se alimenta agora deste fruto. Satanás ele inicia-se a sua obra sobre a humanidade. Ele inicia-se a sua obra sobre a terra. E agora Deus, pela sua infinita misericórdia, ele contempla o pecado do homem. E ele diz, Adão, certamente tu morrerás. Adão sabia, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas agora Deus, ele vê, aleluia, a misericórdia dele mais uma vez se manifesta sobre a vida do homem. E agora o homem ele passa, aleluia, a prosseguir na caminhada. Mas a Bíblia diz que agora, mais uma vez, Satanás ele se manifesta. E a Bíblia diz que agora acontece o primeiro homicídio. Caim tira a vida de Abel. Mais uma vez, Satanás consegue enganar o homem. Preste atenção, meus irmãos. Porque o inimigo ele é sarcaz. E agora o inimigo ele prossegue mais uma vez, novamente, com o seu plano de enganar, de matar, de destruir o ser humano, a criatura, a imagem e a semelhança de Deus. Agora a Bíblia diz que mais uma vez a misericórdia de Deus se manifesta. Só que Satanás ele começa a operar mais uma vez, ele começa a se manifestar. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Deus ele aparece com uma grande ira. E a Bíblia diz que a ira de Deus consumiu a todos. A Bíblia diz que, aleluia, Noé, ele pregava, mas todos os chamavam de louco, ninguém cria, ninguém acreditava na palavra de Deus, naquilo que Noé pregava. Agora a Bíblia diz que Deus ele consome a todos com um dilúvio. Só que a palavra de Deus fala que Deus ele se arrepende de ter consumido a todos. Ele agora faz uma aliança com o homem. Mas Satanás mais uma vez aparece com a sua obra. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que Satanás ele é o inimigo. Ele é o destruidor. Ele é aquele que veio para enganar o homem. E ele tem imitado as obras de Deus a todos os momentos.
Só que Deus, ele tem deixado a sua palavra para nos despertar, meus irmãos. Para abrir nossos olhos e nossas visões, porque Satanás, ele sempre vem como enganador. Ele vai colocar os pratos, ele vai lançar, aleluia, o seu propósito diante do homem. E vai do homem que está alicerçado em Deus pegar e consumir, se alimentar do prato do inimigo. Porque não é esse o desejo de Deus sobre o homem. O desejo de Deus sobre o homem é que o homem venha a se alimentar do fruto da vida. O desejo de Deus sobre o homem é que o homem venha beber da água da vida. É que o homem venha viver, aleluia, em santidade, em obediência à sua palavra. Mas o inimigo, ele vem sempre tentando o homem. Ele vem sempre, aleluia, com seus planos e projetos. E há anos ele tem conseguido destruir e enganar o homem. A Bíblia diz que Deus, ele faz uma promessa para o homem. Após mais uma vez o poder de Deus se manifestar sobre Sodoma e Gomorra. Uma cidade a qual já tinha sido dominada pelo pecado da carne, pelo pecado do mundo. Mas o Senhor, ele entrou com uma grande ira e destruiu, porque o Senhor não queria deixar rastro de pecado sobre o homem. Só que o maior tentador estava sobre a terra. A Bíblia diz que agora Deus, ele faz uma promessa para a humanidade. E ele promete uma terra que mana leite e mel. Só que o homem, ele não consegue se manter firme na promessa de Deus. O homem não consegue, aleluia, perseverar na presença de Deus, na promessa de Deus, para que a obra de Deus ela venha a ser concretizada, concluída na vida do homem. A Bíblia diz que o homem, mais uma vez, foi enganado pelo inimigo. Começa a adorar deuses estranhos, levantar deuses estranhos, adorar aquilo que não agrada ao Senhor, adorar, aleluia, aquilo que o Senhor repudiava. E o Senhor, por isso, extermina mais uma vez o homem. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus ainda está sobre a humanidade. Glória a Deus. Deus continua levantando profetas, homens e mulheres para falar sobre a terra. Mas todos falharam. Ninguém deu ouvido aos profetas. Ninguém deu ouvido a Moisés, ninguém deu ouvido a Josué, ninguém deu ouvido aos profetas. Os profetas, aleluia, foram, aleluia, exterminados pelo homem. Agora a palavra de Deus fala que Deus, para nós prosseguirmos a palavra, para nós sermos bem objetivos, nós vamos logo pular, porque Deus, ele se cala. A Bíblia diz porque por cerca de 400 anos, a Bíblia diz que Deus, ele se cala. Ele se cala para a humanidade, não há mais profeta, não há mais ninguém para falar sobre aquele povo. Aquele povo, ele está entregue às mãos do inimigo, aquele povo está fazendo conforme a sua vontade. Estão se levantando por eles mesmos, estão pregando e ensinando as suas heresias. O inimigo está dominando. Mas o Senhor ouve o clamor de alguém. Quem é esse alguém, pastor? O Senhor ouve o clamor de Jesus Cristo, o seu próprio Filho. E a Bíblia diz que Deus agora envia o seu Espírito sobre o ventre de Maria. E a Bíblia diz que agora nasce Jesus, o Cristo, o Messias. Jesus, ele prega e milagres acontecem por onde ele passa. Mas o povo não acreditou. O povo preferiu escolher o pecado do que a vida, a morte do que a vida. Mas Jesus concretizou a sua obra, nos dando a oportunidade para que nós viéssemos estar aqui nessa noite, meus irmãos, na presença dele, pregando, glorificando, louvando e exaltando o nome dele.
A Bíblia diz que agora Jesus ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E agora, aleluia, se manifesta sobre a vida dos discípulos com o seu Espírito. Mas o povo continua na rebeldia. O povo continua amando a si mesmo, amando o pecado, amando as coisas carnais, as coisas mundanas. Os discípulos pregaram, mas ninguém acreditou. O povo não quis ouvir, mas os que ouviram foram salvos. Os que ouviram receberam a vida eterna. Os que deram ouvido receberam, aleluia, a promessa de Deus. Mas muitos não deram ouvido e foram condenados. A palavra de Deus, ela chega, meus irmãos, porque Jesus ainda não concretizou a sua obra. E agora ainda Jesus se manifesta em espírito para João. João que se encontra preso sobre uma ilha chamada Patmos. A Bíblia diz que em espírito Deus arrebata o profeta. E Deus começa a demonstrar aquilo que tem preparado. Primeiramente Deus alerta seu povo e a sua igreja. Ele começa, aleluia, até mesmo a repreender a sua igreja. Ele começa, aleluia, a falar contra o pecado da sua igreja. E eu creio que a obra foi feita, mas ainda não parou. Ainda não acabou. A Bíblia diz que agora Deus ele alerta ao povo da sua ira, do grande dia, do dia da grande destruição, do dia, aleluia, de grande choro, de grande tristeza, de grande mágoa. A Bíblia diz que Deus agora, ele, aleluia, atenta a João para um livro. A Bíblia diz que João, quando vê o livro, ele contempla, aleluia, os anjos querendo abrir, não conseguindo abrir o selo. E João queria saber o que estava sobre o livro, dentro do livro. E a Bíblia diz que ele chora, mas ele escuta uma voz dizendo: não chore, João, porque eis aí está o Cordeiro de Deus, aquele que venceu a morte. Ele tem o poder, ele tem a dignidade de abrir os selos e de revelar o livro. Glória. A Bíblia diz que Deus, ele se revela agora. Jesus começa a manifestar o seu poder. E a Bíblia diz que o primeiro selo é aberto. E sai-se o cavalo branco com o cavaleiro com arco na mão. E a Bíblia diz que ele veio vencendo para vencer. É o cavalo do engano. Aquele que engana, que mata, que traz a vida, aleluia. Ele traz a humanidade para o engano, para o erro. Mas também abre-se o segundo selo, aonde sai o cavalo vermelho. E o cavaleiro, com uma grande espada na mão, ele tinha o poder para fazer com que um matasse o outro. Deus estava nos alertando, e ele nos alerta até os dias de hoje, através da sua palavra. Mas também abre-se o terceiro selo, e a Bíblia diz que o cavalo preto sai. E este cavaleiro, ele tinha uma balança de medir em suas mãos. E eu vejo com que as coisas deste cavaleiro vêm se manifestar hoje dentro da igreja de Deus.
Ele tinha uma balança com peso e ele dizia: uma medida de denário por um trigo. Uma medida de denário por uma cevada. Eu vejo que ele vendia porque ele dizia que não se danificaria o azeite. E eu vejo que nos dias de hoje, muitos têm feito comércio dentro da casa de Deus. Muitos têm vendido, muitos têm pregado e vendido o evangelho. Então tudo isso está se concretizando. Tudo isso está, aleluia, acontecendo. Aquilo que Jesus deixou para nós há 2000 anos atrás vai se acontecendo hoje. Esta palavra para que ela venha nos alertar, porque hoje é o dia. Este é o momento que o inimigo ele se manifesta sobre a vida do ser humano. E ele tira a atenção. Ele faz com que um mate o outro. Ele faz com que a igreja fica desatento e começa a vender o evangelho. É o momento que nós temos que ter muito cuidado e vigiarmos. A igreja tem que estar atenta. A Bíblia diz que abre-se o quarto selo e sai o cavalo amarelo. E o cavaleiro da morte sobre ele. E este cavaleiro ele tinha o poder para matar a quarta parte da humanidade. Oh, meu Deus! E nós vemos nos dias de hoje peste, enfermidades. Uma doença chamada coronavírus se manifesta na China. Dengue, zika, sarampo, HIV, AIDS, doenças terminais, câncer. Muitos morrendo de hospitais, muitos caindo na rua, muitos caindo e morrendo porque foi dado o poder da morte para este cavaleiro. E hoje se concretiza a palavra de Deus. A Bíblia diz que abre-se o quinto selo. E no quinto selo, as almas daqueles que morreram por amor da palavra. E eles clamavam a Deus dizendo: Senhor, vinga nosso sangue. Eu creio que aqueles homens exclamavam: Senhor, vinga o nosso sangue, porque morremos pela tua palavra. Morremos por amor da tua palavra. Quantos que estão morrendo hoje por amor à palavra de Deus? Quantos que estão morrendo hoje porque tem amor pela obra de Deus? Tem amor pelas almas. E a Bíblia diz, aleluia, que também abre-se o sexto selo. E vence a grande ira de Deus sobre a humanidade. A ira de Deus, eu quero te dizer que ela já está sobre a terra, meus irmãos. Porque todos os selos já se abriram. O sexto selo, ele é aberto. E a Bíblia diz que muitas destruições acontecerão. Porque Deus, ele dará ordem aos 4 anjos para segurar os ventos, para que o povo ele venha padecer. E este momento está chegando. O momento que o povo vai começar a padecer. E a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir. A Bíblia fala que passarás o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção. A humanidade hoje, ela está cega pelo diabo, o inimigo. Ele tirou o entendimento do ser humano.
O inimigo ele conseguiu avançar e chegou dentro das igrejas. Ele conseguiu avançar e conseguiu enganar ao povo de Deus, tirar o foco da palavra da verdade, tirar o temor da igreja de Deus. E é deste momento que nós temos que tomar muito cuidado, porque é este momento que se manifestará a vinda de Jesus Cristo sobre a terra. Porque o 7º selo se abrirá. E agora vai se manifestar o poder de Deus. Os santos, aqueles que oraram, aqueles que padecem pela palavra, aqueles que choram, aqueles que são humilhados, aqueles que sofrem, aqueles que são condenados, muitos que estão sendo aí, aleluia, ameaçados de morte, muitos que estão aí morrendo pela palavra. Vai chegar o momento de gozo eterno. Meus irmãos, o versículo que nós lemos, aonde o Cordeiro, ele vai enxugar todas as lágrimas, onde o Cordeiro irá abençoar cada um. Mas para isso é necessário que nós venhamos suportar o desejo da carne. Para isso é necessário que nós venhamos suportar, meus irmãos, aleluia, desejo mundano. Quantos que hoje estão largando a palavra de Deus, a Bíblia, estão caindo no carnaval, na festa da carne? Quantos que hoje estão abandonando a saia, estão colocando a calça apertada para cair, aleluia, no desejo da carne, se deixando levar pelas coisas de Deus, pelas coisas do diabo, melhor dizendo, porque as coisas de Deus ele já abandonou. Mas é neste momento que temos que prestar muita atenção, porque as trombetas vão começar a zoar. As trombetas vão começar a zoar. E quem estiver na presença do Senhor vai ouvir as trombetas zoando. E esses, aleluia, serão arrebatados. Esses serão tomados desta terra. Esses, aleluia, serão tirados, porque Deus não vai permitir que eles fiquem para sofrer. Quando eu leio essa palavra, eu lembro de, aleluia, de Noé. Eu lembro de Noé anunciando, e Deus dizendo: Noé, entra na arca, tu e a tua família. E Noé entra na arca, só ele, a família, os animais foram salvos, mas a humanidade padeceu. Quando eu leio esta palavra, eu vejo Deus tirando Ló e a sua família. Sodoma e Gomorra sendo destruída, consumida pelo fogo, mas Ló e a sua família, as suas filhas são salvas. Sua esposa vira estátua de sal porque olhou para trás. E quantos que vão padecer porque estão olhando para trás hoje, nesta festa da carne que está acontecendo, que nós estamos, aleluia, contemplando, aonde que o diabo, o inimigo, ele engana, ele tira o foco, ele tira o objetivo do ser humano. Ele não deixa que o ser humano venha olhar para o céu. Quando eu leio essa palavra, eu lembro, aleluia, de Lucas 16, versículo 19. Rico e Lázaro. Eu lembro daquele rico que teve toda a vida, uma vida regaladamente de, aleluia, de bênçãos da terra, mas deixando de olhar para o céu. E quando ele morre, quando ele está no lugar de tormento, no momento de tormento, ele acha de olhar para o céu, mas já é tarde. Já é tarde. Quantos que estão hoje se divertindo, pulando, sambando, estão aí se embebedando, estão alegres, uma alegria passageira, não querem dar ouvido à voz do Senhor, acham, aleluia, que Deus
está se agradando dessa obra que estão fazendo. A ira de Deus, ela vai cair sobre este povo. A ira de Deus, ela vai descer sobre essa humanidade. Deus não está se agradando disso, meus irmãos. A ira de Deus, ela vai descer. E ai! A Bíblia diz, ai dos que ficarem. Eles irão padecer, meus irmãos. Então ouve essa palavra nessa noite. Dê ouvido para esta palavra nessa noite. Quem sabe você caiu, mas Deus está te dando a oportunidade de se levantar novamente. Quem sabe você está fraco, mas Deus está te dando a oportunidade de você nessa noite ser agraciado pelo seu Espírito, para que você possa ser renovado novamente. Deus aí está te dando a chance, meus irmãos, a oportunidade de você prosseguir na sua caminhada. Porque o Senhor, Ele quer te tirar como os santos. Ele quer te tirar com os santos deste lugar que vai ser um lugar de grande dor e de grande tormento. Desse lugar que vai ser um lugar de grande atribulação. Aonde o povo vai gritar para o monte, monte caia sobre nós. Para que nós possamos nos esconder da ira daquele que está sentado sobre o trono. Mas quem pode se esconder da ira de Deus? Quem pode se esconder dos olhos do Senhor? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, contemplando todas as coisas. Todos os dias Deus dá oportunidade para o bom e para o mal, para o judeu e para o ateu, para o crente e para o ímpio, para o bruxo, para o católico, para a lésbica, para a prostituta, para o drogado, para o alcoólatra. Todos os dias Deus dá oportunidade, dando, aleluia, a vida para que ele possa se arrepender, porque o arrependimento tem que ser feito ainda em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, aleluia, você vai ser julgado pelas suas obras. E quem sabe a tua obra até hoje não tem sido obra dignas de, aleluia, ser abençoadas por Deus. Quem sabe as tuas obras até hoje aqui feitas não têm sido obras dignas de arrependimento. Então eu te digo uma coisa: te arrepende enquanto é tempo, aleluia, e volta para a presença do teu Pai. Você que ainda não está na presença do Senhor, te digo até neste momento, te arrepende e te humilha na presença de Deus. Confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu e a tua casa será salvo. Porque o Senhor, Ele quer guardar a tua alma. Ele quer te livrar deste grande dia de ira. Ele quer te livrar da grande condenação que é a segunda morte. Porque muitos pensam que parou, morreu, parou. Tirei minha vida, acabou. Ah, eu morri, agora ele é um anjo, está no céu. Não. Ainda há a segunda morte, que é a condenação eterna, onde a alma vai ser lançada no fogo eterno, onde a palavra diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Lugar de tormento e de dor, porque ouviu a palavra, mas não deu ouvido. Ouviu o evangelho, mas não acreditou. Preferiu a curtição, preferiu o samba, preferiu o carnaval, preferiu a bebedeira, preferiu a droga, preferiu a prostituição, preferiu o mundo. Mas pastor, eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu não faço mal para ninguém, trabalho, bebo só a minha cervejinha. Mas não obedeceu a palavra de Deus. Morreu no pecado. Morreu no pecado.
será condenado. Não é eu que falo isso, é a palavra. Ai de mim, se não permanecer na presença de Deus, também serei condenado. Se morrer em pecado. Então nós temos que crer, meus irmãos, e obedecer esta palavra. Você que caiu, te levanta. Faça como o filho pródigo. Lembra da casa do teu pai. Vai te humilhar na presença do teu pai. Porque o teu pai tem honra para te dar. Nunca é tarde para o arrependimento. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para logo mais. Daqui para amanhã, daqui para semana que vem. Nós só sabemos que o Senhor, Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele disse que Ele viria e Ele vai vir. Porque um dia Ele disse que iria ressuscitar, no terceiro dia ressuscitou. A sua palavra, ela é verdadeira. A palavra não mente. Ela vem se concretizando há mais de 2000 anos, meus irmãos. A ciência não consegue explicar. A história não consegue explicar. Mas a Bíblia, ela consegue. Aleluia. Ela consegue nos ensinar. A palavra de Deus consegue nos ensinar. Então eu te digo nessa noite, te arrepende de onde tu caíste. Volta para o teu primeiro amor. Volta para a casa do teu pai, para a presença do teu pai. Porque o teu pai te chama nesta noite. Pois ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer lavar as tuas vestes. Ele quer te colocar vestes novas. Aleluia. Ele quer te agraciar com força para você prosseguir na presença dele. Já está chegando a hora, meus irmãos. Está chegando o momento. O desejo da carne, ele é passageiro. O carnaval, ele vai passar. Amanhã ele acaba. Semana que vem ninguém mais fala em carnaval. Mas a palavra de Deus nunca passará. Ela vai permanecer para sempre. Pois o Senhor, Ele fala nesta noite conosco. Ele se revela nessa noite conosco. Então, mais antes é nós obedecer do que sacrificar. Então eu te convido nessa noite a se entregar ao teu Pai amado, confessando o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, dizendo: Senhor Jesus, eu pequei contra ti, contra o céu e contra a terra, mas me perdoe nessa noite, eu reconcilio contigo, entrega a minha vida em tuas mãos. Recebe, Senhor, a minha vida, perdoa meus pecados e faça a tua obra sobre a minha vida. Deus, Ele vai te entregar a vitória, meus irmãos. Você que crê nessa palavra, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Recebe a tua vitória, recebe a tua bênção, porque Jesus, Ele tem bênção e vitória para te entregar. Persevera, persista na palavra, na presença do Senhor. Continue na perseverança, porque o Senhor, Ele tem bênção para te dar. Aleluia. Muitos vão se arrepender de estarem nesse samba, deste carnaval. Muitas famílias irão chorar. Muitas mães irão chorar, muitos pais irão chorar. Mas você que ouve a palavra de Deus, que crê, está guardado pela promessa de Deus. Está guardado, tu e a tua casa, pelas mãos do Senhor. Os anjos de Deus estão ao redor da sua vida, da sua família. Então creia, meus irmãos. Creia que Jesus, Ele é fiel para você entregar a vitória. Quantos creem, diga amém. Recebe esta palavra. Toma posse.